A gente dá as boas-vindas aos nossos queridos que participam através do nosso canal do Instagram. Que Deus te abençoe. Podendo estar conosco, Alameda dos Coqueiros, 4.9, na Reserva do Paiva, Cabo de Santo Agostinho, estado de Pernambuco. Vai ser um prazer receber você, mas que o lugar onde você se encontra também seja propício, né, para uma reflexão profunda sobre aquilo que Deus separou como recado para as nossas vidas hoje. Eclesiastes capítulo 11. Leremos todo o capítulo. Leremos alternadamente. Você pode fazer também a leitura na sua Bíblia, mas quando vocês forem ler, eu peço que vocês leiam a versão que está aqui proposta, para ficar uma coisa mais sintonia, né? Síncrona. Então vamos lá. Lança o teu pão sobre as águas, digo eu, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Todos juntos? E caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Todos juntos? Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Certamente suave é a luz e agradável é aos olhos ver o sol, porém, se o homem viver muitos anos, e em todos eles se alegrar, também deve se lembrar dos dias de trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Todos juntos? Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. E anda pelos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração, remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Eclesiastes 11, do 1 ao 10. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado pela tua palavra, meu Deus. Ela é a porção da sabedoria do alto, que hoje nos alcança para fazer uma diferença nas nossas vidas, e por isso nós te damos graças. Perdoa, Pai, nossos pecados, porque temos pecado em palavras, pensamentos e em atitudes, porque não temos tido, Senhor, o zelo, a diligência que deveríamos ter, Pai, para nos deleitarmos diariamente da Tua Palavra, para nos aprofundarmos nesse relacionamento filial que o Senhor nos permitiu ter, sendo aceitos como filhos de Deus pela fé no nosso Senhor. Fortalece nossa fé, dá-nos, Deus, a consciência do valor da missão, da urgência da missão, e também, Senhor, que é urgente cada um de nós nos aprofundarmos nesse relacionamento contigo. Isso não é uma questão de religião, Pai. Isso não é uma questão de igreja, isso é uma questão muito mais profunda, que vai alcançar seres humanos desde o momento em que vivem, passando pelas circunstâncias mais adversas, a exemplo da guerra, até, Senhor, quando partirmos dessa vida para a eternidade, estaremos ao Teu lado, vivendo para sempre, recebendo, Senhor, os louros, Senhor, as recompensas por aquilo que fizemos, como frutos mesmo, Senhor, do trabalho que realizamos pelo temor que Te temos. Dá-nos, Deus, discernimento da Tua palavra e que nós possamos amadurecer e crescer como Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Começa esse texto falando que esse texto, o início dele, a introdução dele é um conselho baseado em uma metáfora poética. Lança a tua semente sobre as águas. Minha esposa costuma, porque eu sou da cidade grande e ela é do interior de Santa Catarina, e eu não conhecia um silo, foi ela que me apresentou um silo e outras coisas, a gente fazendo viagens, ela ria muito, né, porque eu não conhecia algumas coisas do campo, e ela me chamava de garoto da cidade, e por conta disso realmente eu amo muito o campo, me sinto muito bem quando eu estou no campo, gosto de andar de cavalo, gosto de plantar, gosto de andar no mato, mas eu não entendo muito de agricultura, e o que eu entendo é por pesquisa. Eu fui pesquisar o que significa lançar sementes sobre as águas. Você já entendeu o que isso significa? Alguém aqui já viu uma plantação de arroz?
Miriam? Também, né, amor? Arroz também, né? Quem nunca viu uma plantação de arroz? Ninguém, só nós 4? 5, 6, tá aumentando, 7, 8. Nem na foto. A gente aqui nunca viu. Quem já viu? Não, a pergunta é, você já viu uma plantação de arroz? Levanta a mão. Não, deu mais ou menos a mesma. A pergunta não foi mal entendida, não. A plantação o arroz é uma cultura subaquática, ele fica debaixo da água. E existem outras culturas como o arroz. E plantar numa circunstância, num ambiente como esse, é um negócio complicado, porque quando você planta na terra, você sabe onde você plantou e você está vendo o crescimento, mas quando você joga a semente na água, como é o caso do arroz e outras culturas subaquáticas, o resultado não é muito sob seu controle e observação. Quando você menos esperar, aquilo ali vingou, deu uma planta, né? Ou não. E a verdade é que a metáfora é usada para que a gente entenda que a gente não tem controle sobre absolutamente nada. Nada está baixo de nosso controle. A exemplo do pastor Anatoly, que tinha planos para o dia 24 de fevereiro de 2022 e foi acordado pelo irmão às 5 da manhã com uma mudança completa e abrupta de planos para se tornar um dos iniciais 5 milhões de refugiados que aquela guerra produziu, hoje mais de 14 milhões e meio de refugiados. Gente, isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Mas é um exemplo de que nós não temos nada sob nosso controle. Tudo pode mudar. Ele falou, por exemplo, de pessoas que, na fuga, saíram com carros elétricos. Diz que foram os que mais sofreram. Porque, obviamente, que não tinha, naquela crise energética, como reabastecer seus carros, e muitos deles tiveram que abandonar seus carros na pista e seguir andando ou de carona para tentar levar sua família para um porto seguro. Você imagina, né, aqui no nosso estado chegou a BYD recentemente como uma fabricante de carros elétricos muito, muito bonitos, fazendo muito sucesso. Você compra lá um carro daquele e de repente você, por alguma circunstância da vida, você ser obrigado a se desfazer assim, ó, largar seu carro ao léu. Nós não temos nada sob controle. Nem a nossa saúde e absolutamente nada. Mas se isso é verdade, por outro lado, o conselho é, ainda assim, lance a sua semente. Se você não tem controle sobre nada, consequentemente você não sabe nem se aquela semente vai vingar. Ou seja, é um investimento sem garantia de lucro. É um depósito que você faz no banco sem saber nem se você vai ter de volta. Quanto mais se aquilo vai dar juros, se você vai ter algum benefício com aquilo. É um investimento sem garantia de retorno. É a plantação que se faz jogando sementes na água. Mas se tem algo que quem semeia possui, é esperança no coração. E é a esperança que faz com que nos momentos que a gente não tem controle sobre as circunstâncias, mas a gente precisa fazer algo, a gente não se acovarde e lance a semente, mesmo que a gente não tenha garantia. E o texto diz, não lance só pela manhã não, lance à tarde, porque você não sabe qual das duas, ou se ambas, vão vingar. Ou seja, faça conforme a Bíblia diz, o trabalho que você tem para fazer, que tiver às suas mãos, faça conforme as suas forças. Porque para o lugar onde você vai, não existem obras mais para serem feitas. Meus irmãos, o lugar de fazer a obra de Deus é aqui. Porque no céu é um ambiente de louvor e de glória. Ninguém vai ser evangelizado no céu. Ninguém vai ter a oportunidade no céu de entregar a vida a Jesus, porque só vai chegar no céu quem já entregou na terra sua vida a Jesus. É a Bíblia que diz isso. Isso não é um critério arbitrário, não é meu. É a Bíblia que diz isso. São os evangelhos, é o Antigo Testamento, são as cartas de Paulo. E nós precisamos fazer a obra de Deus hoje, agora e nessa terra aqui.
Observe o que está acontecendo na Europa, uma guerra de grandes proporções. E, curiosamente, foi o principal assunto da nossa igreja no ano 2022, mas nunca mais a gente tocou nesse assunto. Agora tem muito a guerra do Israel contra o Hamas, que tecnicamente nem sequer é uma guerra, porque não são dois estados brigando, o Hamas não é um estado, mas é um conflito armado importante, que tem feito milhares de refugiados. E a gente também precisa orar por esse e por outros conflitos que a gente nem sabe que estão acontecendo. Assim como outros tipos de guerras, em sentido figurado, que acontecem dentro do nosso próprio país. A violência urbana que tem aumentado assustadoramente com o empobrecimento da população e com os efeitos pós-pandemia e tantas outras coisas, guerras familiares, irmãos se dividindo contra irmãos por questões banais como política, e assim segue. São tantas coisas, meus irmãos, que mostram que realmente nós vivemos num mundo de trevas. Mas nós fomos chamados para sermos luz. Um ambiente tão carente do alimento espiritual que é a palavra de Deus. E Jesus disse, vocês são o sal para temperar esse alimento. Vocês são o elemento que dá vitalidade. Vocês são aqueles que, ligados a mim, vão dar muito fruto. Porque eu sou a videira verdadeira e vocês são galhos. Galhos enxertados na videira recebem o oxigênio, recebem a seiva que flui através do caule e chega até as extremidades da planta para que haja vida. E isso faz com que a planta dê muito fruto. Jesus usa essa metáfora para dizer, se vocês estiverem ligados a mim, as obras de vocês vão dar muito fruto. Aquilo que a gente leu em Mateus 5, né? Quando Jesus disse para que vejam as vossas boas obras e deem graças e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. É hora de semear. É hora de plantar. É sempre hora de semear na vida de outras pessoas. Você já explicou para alguém que se ela não entregar sua vida a Jesus Cristo, quando ela partir dessa vida, ela não vai para o céu? Você já explicou para ela onde é que ela vai? Você já mostrou onde está isso escrito na Bíblia? Porque às vezes a pessoa não acredita na Bíblia, diz que é um livro qualquer. Outras vezes ela acredita, mas não sabe o que está escrito. Eu era um desses, que era espírita, me confessava espírita e vivia dentro da Umbanda. Não tenho nada contra a Umbanda. Eu sei que as pessoas que estão ali não estão servindo a Satanás, estão buscando servir a Deus, mas não têm conhecimento da palavra. Eu não tinha conhecimento da palavra. Tinha muitas dúvidas. E Deus colocou uma pessoa do meu lado para me responder perguntas. E algo que ele sempre dizia era, está na palavra de Deus. Abra a Bíblia, vamos procurar onde se encontra. Jamais eu ouvi ele dizer, eu acho. Semear, meus irmãos, a palavra de Deus. Ela não volta vazia, ela faz a diferença. Essa palavra de Deus não é apenas palavra proferida. Essa palavra de Deus é a palavra também vivida e, sobretudo, vivida, porque as pessoas não verão a Deus. As pessoas não receberão nada das mãos de Deus, a menos que Deus queira, mas Ele já nos deu a sua palavra para que a gente faça isso. Deus não vai fazer nada que eu e você possamos fazer. E uma das coisas que Ele nos chama para fazer é semear. E a gente faz isso sem garantia de retorno. Significa o seguinte: sem esperar nada em retorno. Sem esperar. Liberar o perdão para um inimigo invasor que deixou sua família refugiada. O que é que eu vou ter em troca com isso? Alguém pode perguntar. Jesus disse, vocês ouviram o que foi dito, ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Não retribuam o mal com o mal, porque Deus é o juiz de todas as pessoas e de todas as coisas. O texto que a gente acabou de dizer, que lê, ele nos chama atenção para isso. Daqui a pouco eu volto a falar sobre isso. Antes mesmo, quero chamar a atenção de vocês, Lucas 6,35, que diz,
Amai, disse Jesus, amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão ou recompensa, sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno, até para com os ingratos e maus. Deus é benigno, meus irmãos. Um dia desse, o mundo, eu não era nascido ainda, mas alguns de nós já eram nascidos nessa época aqui, o mundo vivia uma segunda grande guerra por conta da iniciativa da Alemanha de purificar a raça ariana e com esse discurso, muito parecido com o discurso do Vladimir Putin. Não, da Alemanha não, do Hitler. A Alemanha e Hitler era o Führer da Alemanha, então ele respondia pela Alemanha. Não estou falando dos alemães, eu estou falando que era o discurso nacional e eles entraram em vários lugares daquela região, inclusive Polônia, e ali fizeram o Holocausto. Muitos judeus morreram e Deus foi misericordioso com a Alemanha. Em 1991 a gente viu o último bastião daquela guerra, que foi a queda do muro de Berlim, reunificando irmãos que viviam separados por um muro. Como a gente tem nas nossas casas, às vezes, pessoas que a gente ama, próximas da gente, separadas por um muro invisível. E Deus, meus irmãos, ainda que a gente receba uma paga ingrata daquilo que a gente faz para outra pessoa, do bem que a gente semeia na vida dela, Deus, ele é misericordioso, ele é benigno com todas as pessoas. Hoje a gente teve na nossa igreja a visita de alemães e uma das perguntas que eu fiz foi sobre isso e graças a Deus que eles disseram, olha, se na Alemanha existe hoje algum tipo de divisão, é como as que existem em qualquer outro país, por exemplo, entre igrejas. Não deveria haver, mas infelizmente existe. E como o reino de Deus perde com isso? Quando alguém fica com a bandeirinha, né, da sua igreja, claro que a gente tem uma denominação, mas isso não está acima do reino de Deus, isso é somente um instrumento para que o reino de Deus seja glorificado. Mas tem gente que não pensa assim, idolatra a sua igreja como aquela igreja estava idolatrando a mãe Rússia. Hoje a Alemanha, graças a Deus, é um país reunificado, é um país unido, e eu ouvi deles aqui dizer que não existe esse tipo de divisão mais na Alemanha. A Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Deus foi misericordioso com a Alemanha. Deus será misericordioso com a Rússia, com Israel, com a Palestina. Mas a grande diferença que Deus quer que a igreja faça na terra é usar toda e qualquer circunstância, em todo e qualquer lugar. É isso que diz a divisa da campanha de missões nacionais, para que a palavra de Deus ela possa ser pregada como uma semente que é lançada. Ela não volta vazia. A pessoa pode até sair da sua presença com o coração endurecido, mas quando ela refletir e descobrir que aquilo que você está falando não se trata de eu acho, é aquilo que está na Bíblia, e quando ela tem algum interesse pela Bíblia como palavra de Deus, quando o Espírito leva ela de madrugada, quando ela acorda, a ajoelhar, a orar, a abrir sua Bíblia num texto, e ali Deus fala com ela, ela começa a perceber que esse Deus que a gente crê é um Deus que fala e que a mensagem que a igreja prega é verdadeira, meus irmãos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A luta dos ucranianos é para serem livres. A luta dos russos, eles sabem por que é. A luta dos israelitas, eles sabem por que é. O Hamas tem a sua luta porque sabe por que está lutando. Mas na verdade, essa liberdade que todas as pessoas desejam, ela não liberta ninguém. José do Egito vivia na prisão mais livre do que muito irmão dele que estava com um peso na consciência terrível por haver mentido a respeito da morte dele para o pai, que sofria todos os dias a angústia de haver perdido seu filho favorito. E os irmãos alimentando ódio no coração. O texto diz assim, joga fora o rancor, joga fora o ódio. Como é que você vai semear a paz com o coração cheio de rancor e de ódio, meu irmão, minha irmã? Como é que você vai falar que Deus é amor? Que amor é esse que você não conhece? Que você mesmo não ama? Que você mesma não ama? Amar os inimigos, né? Não retribuir o mal com o mal, não é sentimento de bobo, não.
É não retribuir o mal com o mal, a ofensa com a ofensa. É retribuir a ofensa com a bênção, porque Deus nos chamou para ser uma bênção. Ele disse a Abraão, sê tu uma bênção. E ele disse, em ti, significa através de nós, descendentes espirituais dele, todas as famílias da terra serão abençoadas. Não deixe de semear a tempo e fora de tempo. Preste atenção nas pessoas que estão ao seu redor, aquelas que ainda porventura não conhecem a Jesus. Consagre a vida dessas pessoas em oração. Jejue por elas. Ore por elas. Tenha sabedoria no trato familiar. Quando às vezes é uma pessoa da própria família, como por exemplo um filho ingrato, tenha sabedoria para ministrar bênção na vida dessa pessoa, porque a gente ganha as pessoas é pelo nosso procedimento. Como Paulo explicou em 1 Coríntios capítulo 7, quando disse para a mulher crente que ela deveria ter paciência e deveria se submeter ao seu marido em amor e não se divorciar dele, não se separar dele, porque a mulher crente ganha o marido não crente pelo bom procedimento. Está em 1 Coríntios 7. Palavra de Deus. Isso vale para todas as relações. Não é só para o casal, não. Todas as relações, desde relações entre irmãos até relações entre nações. Rússia e Ucrânia sempre foram nações irmãs. Quem é Ramais e quem é Israel? São irmãos. Os Ramais são descendentes de Ismael, filho de Abraão. E o Israel são descendentes de Isaac, filho de Abraão. São irmãos. Mas o pecado faz com que irmãos, desde o primeiro pecado, pecado original, faz com que irmãos matem irmãos. Caim e Abel são um exemplo disso. A palavra de Deus não faltou, meus irmãos, para Caim. Ele disse, por que você está irado? Essa pergunta Deus pode estar fazendo para alguém aqui hoje. Por que você está trazendo tanta mágoa no coração? Que tipo de sentimentos ruins é esse que você está carregando no seu coração? E onde isso vai levar você? Esse sentimento de desprezo que você traz no coração vai levar aonde? Esse sentimento de revolta, de indiferença, esse senso de injustiça que faz com que às vezes você queira fazer justiça com as próprias mãos, aonde vai lhe levar? Lança tudo isso fora. Ele disse, o teu desejo vai ser contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. E quando Caim não ouve a Deus, o que é que acontece? O que sempre acontece quando não se ouve a Deus. Calamidade. É o que está acontecendo na guerra, em todas as outras guerras. Eu não sei se os irmãos sabem disso, mas segundo as convenções de Genebra de 1945 e os 2 protocolos adicionais de 1977, se eu não estou enganado, a guerra hoje é um crime internacional. Qualquer uma delas é um crime internacional. A guerra hoje é um crime. A única guerra que é permitida é a guerra de legítima defesa. Seria, por exemplo, a Ucrânia, que foi invadida, guerrear contra a Rússia, porque ela está em legítima defesa. Como qualquer um de nós que está andando na rua, vem um assaltante, bota a arma na cabeça, você pode matar o assaltante em legítima defesa. A lógica é a mesma. A guerra é pecado, meus irmãos. Mas não é só a guerra que é pecado. Existem outras coisas também. E todas as vezes que a gente peca, a gente se afasta da nossa comunhão com Deus e se afasta da nossa comunhão com o nosso semelhante, com o nosso irmão, com o nosso próximo, com o nosso marido, com o nosso filho, com a nossa filha. Deus quer mudar todas as relações. Ele quer que a terra e as famílias sejam abençoadas. Ele quer que a terra seja cheia do conhecimento dele. É por isso que a gente investe em missões nacionais, estaduais, missões locais. Por quê? Isso aqui é uma missão local. Por quê? Porque a terra precisa ser cheia do conhecimento de Deus, porque a natureza mesmo, ela anseia, ela sofre, ela geme, ansiando desesperadamente a manifestação dos filhos de Deus. Porque quando, por exemplo, uma pessoa se converte, ele passa a tratar seu animal de uma outra forma. Enquanto a gente louvava, alguém viu flor andando por aqui. Alguém que não sabe, né, que a gente é aberto, né, para os pets, não porque a gente está aderindo à nova moda, mas porque o ambiente, inclusive, favorece isso. Talvez você não saiba que flor
fazia companhia a gente quando a gente estava na praça, fazendo sol ou chuva. Não que ela estivesse lá por vontade própria, claro que não. Mas Roberta levantava. E quando eu vejo o Flor andando hoje aqui, isso me traz a memória de quando a gente estava na praça, como um refugiado ali, né? Pregando a palavra de Deus debaixo daquela marquise. E eu agradeço muito a Deus por aquela marquise que nos ajudou. Marquise não, né? Aquele prédio lá da associação que nos foi como uma espécie de casa emprestada nos domingos, durante praticamente 1 ano e meio, se eu não estou errando nas contas. Quando eu vejo Flor, eu trato ela de uma forma diferente. Ela é criatura de Deus. Isso porque Jesus um dia entrou no meu coração. Isso não é só com Flor, não. Eu tenho que tratar minha esposa de uma maneira diferente. E ela também. Ela está dizendo que está precisando melhorar. Mas quem não está precisando melhorar? Ah, não, eu estou comparando você com Flor, né? É que você é minha Flor, meu amor. Não é minha casa. Essa comparação não foi boa, não, mas eu lhe peço perdão por isso. Você pelo menos é minha Flor. Eu estou fazendo comparações extremas porque isso fica... O extremo ele choca, como chocou Miriam. E o choque de realidade, como essas imagens que a gente viu aqui, sacodem a gente, para que a gente acorde, para que a gente abra os olhos. Aquilo que a gente está fazendo aqui, meus irmãos, é coisa muito séria. É a diferença entre morte e vida para muitas pessoas. Quantas pessoas não deixaram de se suicidar porque Deus usou alguém para ministrar na vida dessa pessoa? E tudo que a gente faz para o reino de Deus são como sementes lançadas na água. A gente não sabe o que é que vai dar. O que a gente pode saber é que a Bíblia diz: a minha palavra não volta vazia. Crendo nisso, sempre que eu posso, eu lanço a semente. Não estou me importando se as pessoas vão me julgar. Não estou me importando com isso. Não tenho vergonha de dizer que sou pastor, em reunião de condomínio, na procuradoria onde eu trabalho. Não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro o judeu, depois o grego. E se Deus me der a oportunidade de pregar para o presidente Lula, eu pregarei. Se der a oportunidade de pregar para o ex-presidente Bolsonaro, eu pregarei. E para qualquer pessoa, para um preso, como a igreja vai levar coisas para aquelas pessoas, que haja também a oportunidade de uma palavra, porque tem muita gente ali dentro que está presa só na grade, mas pode ser livre em espírito se entregar a Jesus Cristo, se entender a verdade que liberta. Meus irmãos, dito isso, eu chamo a atenção da igreja que hoje é tempo de semear e também de cuidar da nossa vida. A gente cuida da nossa saúde, a gente cuida, né? A gente vai para a academia, a gente faz dieta, a gente se hidrata muito bem, a gente procura um psicólogo, a gente procura um psiquiatra, a gente procura um médico do coração, mas a gente também precisa cuidar da nossa vida espiritual, a gente precisa ter seriedade na nossa busca diária pelo alimento espiritual, porque todo dia a gente sai para trabalhar, para buscar o alimento físico, mas mais importante do que o físico é o alimento espiritual. Os ucranianos é que não deixam mentir, porque muitos deles passaram por privações. O próprio pastor Anatólio disse que passou, a primeira noite que ele passou, quando ele saiu da sua casa, ele passou numa casa de 2 cômodos, onde dormiram 30 pessoas. 30 pessoas. E segundo ele foi a primeira vez na vida, ele chegou a dormir junto da sua sogra. Ele falou isso como se fosse uma coisa ruim, não foi, Monserrat? Foi uma graça. Meus irmãos, semeiem. Vamos semear na vida de irmãos. Vamos falar que Jesus ama as pessoas, mas também vamos amar as pessoas. Porque, como disse o próprio pastor hoje pela manhã lá na Emanuel, a mensagem dele marcou muito o meu coração. As pessoas costumam amar as coisas e usar as pessoas. Mas Deus quer que a gente use as coisas e ame as pessoas. As coisas são bens passageiros, a gente não vai levar para canto nenhum.
Mas aquilo que você semear na vida de alguém, tenha certeza que haverá uma recompensa. Porque Deus julgará todas as coisas. Deus julgará todas as coisas. Quando a gente lê esse texto, quando ele fala para o jovem, jovem, a gente meio que entende o seguinte: faça o que der na telha. E é isso mesmo que ele está dizendo. Viva conforme o desejo do seu coração. É perigoso isso. Jeremias disse: enganoso mais do que todas as coisas é o coração e desesperadamente corrupto. Mas o Eclesiastes diz: viva conforme o seu coração, a inclinação do seu coração. Faça tudo o que der na sua mente. Porém, tenha uma coisa em mente: você prestará contas a Deus de tudo o que você fizer e de tudo que você deixar de fazer. É como essa imagem aqui, que é uma imagem que representa o trono de Deus. Um dia, todo ser humano, em espírito, ou no corpo glorificado, melhor, comparecerá à presença do nosso Deus. Aqueles que creem em Jesus Cristo, diz João 11:25, já passaram da morte para a vida. Nós entendemos que não entrarão em condenação. Como o próprio texto diz, significa que o juízo que nós vamos passar não é um juízo de fé para condenação, mas é um juízo de obras. Paulo diz: todo mundo vai comparecer diante de Deus. E ele vai perguntar para você, quando você chegar lá: Davi, mostre suas mãos. Certamente que não vai ser para ler a mão de ninguém, porque Deus sabe todas as coisas. Conhece o passado, o presente e o futuro. Ele disse: mostre suas mãos, o que é que você tem para me apresentar? E você vai chegar diante de Deus com as mãos vazias. É isso que significa ser um filho de Deus? Que tipo de obra se espera de um filho de Deus? João Batista responde: são frutos de arrependimento. É você entender. Se coloque agora na condição de um ucraniano, dentre aqueles que estavam naquela praça, sendo chamados a liberar perdão. É você entender que você pode até não ter feito guerra contra a Rússia, mas você já ofendeu alguém. Talvez você já tenha se apoderado de algo que pertence a outra pessoa, que é exatamente isso que a Rússia está fazendo. E se você já fez isso, ou se você já xingou alguém, se no seu coração você já desejou matar alguém, e se você percebe isso, talvez Deus esteja mostrando para você que você não é melhor do que absolutamente ninguém. Os ucranianos não são melhores do que os russos, nem os israelitas são melhores do que os palestinos. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela fé em Jesus Cristo, o nosso Senhor. O salário do pecado é a morte, desde o princípio. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. João escreveu seu evangelho registrando 7 sinais e diz: eles foram escritos para que as pessoas creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e, crendo nele, tenham vida em seu nome. Quando a gente crê em Jesus, o próprio Espírito de Deus leva a gente a fazer as obras que Deus preparou para que a gente andasse nelas desde a fundação do mundo. Olha, os planos de Deus eram outros, meus irmãos. Mas se existem guerras acontecendo, é porque Deus criou o ser humano livre para fazer escolhas. E as escolhas que o ser humano tem feito, desde a sua casa até a relação entre países, desde o princípio, quando elas não são orientadas pela palavra de Deus, são escolhas que levam às calamidades. Deus trará a juízo todas as coisas. Primeira recomendação de hoje: semeie. Não perca tempo. Mesmo que você não saiba em que vai dar, semeie. Semeie na vida de pessoas. Ame as pessoas. A segunda, cuide de si mesmo e cuide das suas obras. Nós não somos salvos pelas obras. Efésios 2, 8, 9 e 10. A salvação é pela graça, por meio da fé. Não vem de obras para que nenhum ser humano se glorie de que é bom o suficiente. É um dom gratuito de Deus, mas ele no versículo 10 diz: porque Deus preparou as obras desde a fundação do mundo para que nelas andássemos.
Significa dizer, não se preocupe não, que ele não faz mal não. Esse eu conheço. Significa dizer que desde a fundação do mundo, que Deus tem um caminho de vida para mim e para você. Deus tem propósitos. Deus quer mudar a sua família, a relação que você tem com o seu trabalho, com o seu negócio, a relação que você tem com o seu filho, com a sua filha. E Deus tem muito e tudo a fazer por vocês e por mim. Basta que a gente se submeta a Ele. E a submissão a Deus é justamente o que faz Ele dar o conselho aos jovens. Viva conforme o desejo do seu coração, mas faça isso com responsabilidade, porque não usem a liberdade para o mal, porque Deus trará a juízo todas as coisas. O conselho que ele deu para os jovens foi: ande pelos caminhos do seu coração, sem se esquecer de que Deus lhe pedirá contas. Outra coisa que ele nos chama a atenção, além da importância da gente semear e de cuidar da nossa vida espiritual e das nossas obras, é a gente ter a certeza de que a gente deve viver com alegria. Por que no mês de missões a gente para investir em missões mundiais? Por que isso? Eu posso dizer para vocês o que acontece comigo. Deus usou algumas pessoas ao longo da minha vida para me levar a um relacionamento de filho de Deus. E eu sou grato a Deus por essas pessoas. Sou grato a Deus por essas pessoas. Como é que eu sou grato a Deus por essas pessoas se eu pego essa salvação e me aproprio dela como se fosse dividendos que eu posso depositar no banco achando que isso vai fazer com que eles gerem juros? Não, meus irmãos. Salvação não é para ser retida, é para ser compartilhada. O ambiente de Deus em relação à expansão do seu reino é um ambiente de multiplicação, e Ele quer usar a minha vida e a sua vida para que a palavra dele se espalhe, para que aconteça, metaforicamente, aquilo que aconteceu em Pentecostes. Em Pentecostes as pessoas estavam reunidas, estavam congregadas, prestando sacrifícios, agradecendo a Deus, né, pela colheita, depois de haver agradecido pelo tempo que passou nos tabernáculos, depois daquelas festas todas rituais, e vieram pessoas de diversos lugares do mundo que falavam línguas diferentes, e todas entenderam na sua própria língua aquilo que os apóstolos falaram em grego ou em aramaico, que eram as línguas que eles falavam. É a desconfusão das línguas, que aconteceu a confusão em Babel, a desconfusão foi em Pentecostes, e depois eles voltaram para as suas cidades, alguns deles tendo sido batizados em Jerusalém, provavelmente no próprio Rio Jordão, não sei. Voltaram para as suas cidades, falando que os judeus haviam crucificado o Filho de Deus, mas que a misericórdia de Deus era tão grande, que ainda assim Deus oferecia perdão, salvação e vida eterna para aqueles que se submetem a Deus. A gente viver com alegria é se preparar também para os dias maus. Os dias de trevas, meus irmãos, a gente viu aqui a imagem de alguns desses dias, acontecem para todas as pessoas. E aí, já caminhando para o encerramento, 1 Coríntios 10, 23, Paulo nos traz um ensinamento complementar sobre a forma como a gente exerce a nossa liberdade. Ele diz: busquem exercer a liberdade de um modo construtivo aos olhos de Deus. O texto exatamente diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Vamos ler juntos? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Vivamos com gratidão a Deus, com alegria. Você tem a oportunidade agora, está encerrando o culto. Você vai sair andando para a sua casa, agradeça a Deus a sua saúde. Agradeça a Deus que você tem uma casa. Se você vai de carro, agradeça a Deus que você tem seu carro. Se você vai em par com seu marido ou com a sua esposa, agradeça a Deus que você tem uma esposa, que você tem um marido. Aos maridos, diz a palavra de Deus, lá em Eclesiastes, capítulo 9, verso 9, vivam com ela, com gratidão, porque elas são o maior presente que Deus nos deu como recompensa pelo trabalho que a gente realiza aqui na terra. Ele diz: debaixo do sol. Meus irmãos, vivam com gratidão. Sejam agradecidos em todas as coisas. Liberar perdão numa circunstância de guerra como essa é agradecer a Deus. Porque um dia, cada ser humano, antes de se tornar um filho de Deus,
ele vivia em guerra contra Deus e contra os demais. Dizem que todo mundo é filho de Deus. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Porque os filhos se parecem com o pai. Os filhos andam nos caminhos do pai. Os filhos honram o pai. Os filhos de Deus são aqueles que honram o Filho de Deus e que estão sendo transformados cotidianamente em imagem e semelhança do Filho dele. Semeando como ele semeou, andando como ele andou, se preparando para os dias maus e considerando o cuidado próprio da sua vida, não somente a física, a intelectual, mas sobretudo a sua vida espiritual, porque a partir disso o ser humano se torna saudável em todos os aspectos. Como pastor, eu tenho tido oportunidade de visitar pessoas no leito de morte, antes de morrerem, às vezes depois que morreram, visitar os seus familiares, e sempre me chama muita atenção naquelas circunstâncias, e eu já tive naquela circunstância também, quando a gente visita alguém que tem uma fé genuína em Jesus Cristo. O coração pode estar parando, mas os olhos têm um brilho diferente. O pulmão pode até não funcionar, como o meu não funcionava, quando eu praticamente morri por embolia, mas o brilho nos olhos é diferente. E eu nunca esqueço, me perdoem porque eu sempre me emociono quando eu penso nisso. Quando eu voltei para fazer uma visita pastoral no Hospital de Esperança, no ano de 2016, e o Senhor me levou ao leito 10 da unidade, foi 17? E Deus me levou, foi em 2017 que eu voltei lá. E Deus me levou ao leito 10 da UTI do Hospital de Esperança, onde eu me encontrei durante 20 e alguns dias. E quando eu cheguei lá, eu tinha saído há pouco tempo e eu fiquei muito impactado porque durante os 20 e poucos dias que eu fiquei ali, meus irmãos, é muito triste você ficar numa cama sem poder fazer nada, só recebendo cuidados, né? É bom ser cuidado, claro, mas assim, eu fui cuidado de uma forma como eu jamais imaginei que fosse, de não poder limpar as minhas próprias fezes. Você tem ideia de como isso é indigno? E eu vivia ali dizendo: Senhor, eu não sei por que eu estou aqui, mas me dá uma oportunidade de te servir aqui. E eu lia muito a Bíblia, eu li o livro de Isaías, o livro de Jeremias naqueles dias. E quando eu voltei para visitar aquela pessoa, a minha alegria foi que algumas pessoas daquela UTI me reconheceram. E eu disse: eu estava aqui há pouco tempo, e eles disseram: eu sei quem você é. Você era aquele pastor que ficava ali no leito 10 e que não parava de ler a Bíblia todo dia. Eu não sabia que eu estava sendo observado, meus irmãos. E talvez aquilo que realmente eu tive a oportunidade de semear naquela circunstância, foi quando eu falei para uma filha que não queria que a mãe fosse entubada, que ela deixasse a equipe médica entubar a mãe dela, porque eu tinha testemunhado durante toda a noite, que eu não tinha dormido, o trabalho que a equipe estava tendo para manter a mãe dela viva. E aquela mulher queria me abraçar, ela começou a chorar, e a equipe médica não conseguia de jeito nenhum convencer aquela filha a autorizar a intubação da mãe. E graças a Deus e para o louvor da glória dele, eu consegui. Eu não sei se aquela mulher sobreviveu por muito tempo, mas eu tinha pedido a Deus uma oportunidade e Ele me deu. Eu não sei qual é a circunstância da sua vida em que Deus vai lhe dar oportunidade. Eu desconfio que hoje Ele já está lhe dando a oportunidade, mas a minha oração é que você saiba aproveitar cada oportunidade que Deus lhe der. Que você semeie, que você cuide de você, cuide das suas obras e saiba que quando os dias de trevas vierem, como as guerras que têm acontecido, Deus continua sendo Deus. Amém? Se você assim deseja,
durante a ministração. Eu queria que você ficasse de pé. Eu quero orar pela sua vida. Se a mensagem de alguma forma falou ao seu coração e se você quer dar alguma resposta a Deus, eu quero que você fique de pé durante a ministração. Eu quero interceder por você. Senhor, muito obrigado porque a Tua palavra, Deus, ela foi ouvida nessa noite, Deus. Obrigado porque a Tua palavra aquece, Senhor, o nosso coração e até mesmo, Deus, as lágrimas que eu choro nesse instante, Deus, é por gratidão. E o senso de urgência de fazer algo, Senhor, em prol do meu semelhante, Deus. Em prol da minha família, Senhor, em prol dos meus filhos, da minha esposa, mas não somente isso. Também em prol, Senhor, dos meus inimigos, que muitas vezes se levantam contra mim, mas o Senhor quer, Senhor, que a minha vida seja usada como instrumento de bênção, como Jesus Cristo, que na cruz disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ó Deus, coloca esse mesmo espírito perdoador no coração de cada um daqui, que aqui se encontra. Coloca também no coração daquela nação ucraniana, Senhor, ministra, Senhor. Ministra o coração da Rússia, de Israel, da Palestina, Senhor, de tantas nações árabes, Deus, que odeiam Israel. Um povo que foi chamado, Deus, para ser teus atalaias, ser o povo pelo qual veio o nosso Salvador à terra. Como nós te damos graças, Deus, pelo nascimento do nosso Senhor Jesus. Como isso está relacionado com Israel, Senhor, odiado por muitos, mas amado por ti, Senhor. Ó Deus, todas as nações, Senhor, precisam conhecer a tua graça. Nós também precisamos, Deus, obrigado porque o Senhor falou à igreja da praia hoje, as pessoas que estão ao alcance dessa mensagem. Obrigado, Senhor, por aqueles que respondem, Senhor, a ministração com uma decisão, com uma oração, com uma súplica, com um pedido ao Senhor, com a assunção de novos compromissos diante do Senhor. Eu te dou graças por todas as coisas, pelas pessoas que me evangelizaram, Senhor. Muito obrigado. Obrigado porque quando eu estive, Senhor, no meu leito de morte, o Senhor me livrou da morte. Mas eu tinha certeza que se eu partisse dali, eu estaria nos teus braços, Deus. Muito obrigado por isso. Porque isso me fez voltar para falar para outra pessoa que estava em uma condição idêntica desse mesmo Senhor que um dia salvou a minha vida. Não deixe, Senhor, que a igreja fique, Senhor, adormecida num berço de egoísmo, conformada com a sua própria salvação, sem fazer com que isso gere frutos. Nós queremos dar muito fruto, nós queremos investir em missões nacionais, estaduais, missões locais. Nós queremos, Senhor, que essa igreja seja uma igreja, Deus, que outras palavras possam conhecer a Jesus Cristo por meio do trabalho que nós fazemos agora e nas gerações futuras. Nós pedimos pelos nossos filhos, nós pedimos, meu Deus, pelas nossas famílias, nós pedimos, Deus, pelos moradores dos bairros vizinhos aqui, a reserva do Paiva, pelos moradores do Paiva, Deus. Todas as famílias, Senhor, serão benditas através da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós estamos aqui para dizer, Deus, estamos aqui para semear, para cuidar de nós, para nos preparar para os piores dias, Senhor, e para considerarmos as obras
que o Senhor preparou para que nelas andássemos desde tempos imemoriais. Louvado seja o teu nome, louvado seja, Senhor, o teu povo que responde com fé ao apelo do teu Espírito.